Ô glória, maravilha, maravilha, estamos de volta. E agora nós estamos de volta e vamos, claro, que trazer para você uma porção aqui, né, de conhecimento, de saberes. O programa Semear, ele tem esse intuito e nós estamos aqui falando de personalidades, de temperamento. Um abraço a todos vocês, semeadores, que estão chegando agora junto conosco. Nós estamos falando sobre equilíbrio. Foi uma série de aproximadamente 15 dias falando aqui em busca do equilíbrio por meio da palavra de Deus. Falamos muita coisa e claro que para nos mantermos equilibrados, nós precisamos, com certeza, queridos ouvintes, precisamos nos conhecer. E nós sabemos que existem então 4 tipos gerais de temperamento. Falei para os irmãos ontem, né, dei uma introdução a respeito de, né, nós sabemos que talvez alguém vai dizer, mas temperamento, esse negócio aí de temperamento é coisa de psicologia, é coisa de psicólogo, é coisa de homem, tá, mas nós sabemos que dentro desses 4 temperamentos, eles são muito, sim, muito parecidos com o que temos dentro do texto sagrado, e por sermos seres humanos, por sermos pessoas, por termos personalidades, nós conseguimos identificar dentro do texto sagrado também, conseguimos identificar homens e mulheres ali, né, que também tinham os seus temperamentos. Mas por fim, é muito bom nós conhecermos a nós mesmos. Então nós vamos aqui trazendo para você, e claro que depois nós vamos falando aqui para você com muito mais profundidade. Na verdade seria um estudo para também ser, na verdade seria uma série, né? Uma série seria legal, uma série sobre os temperamentos, começando desde a introdução, mas não é esse o foco agora. Agora não é esse o foco é mesmo nos conhecer, porque nós estamos buscando o equilíbrio. Estamos buscando o equilíbrio, então é interessante a gente falar um pouquinho então sobre os 4 tipos gerais de temperamento. Então há 4 tipos gerais de temperamento e sendo todos nós uma combinação desses tipos, né? Como eu disse ontem, não podemos dizer que eu tenho só um, né, temperamento, embora eu conheça, viu? Eu conheça pessoas que são realmente coléricos 100%. Você olha para ele, você fala, gente, isso aí não tem nada, não tem 0,% de nada, né? Ele é mesmo assim, tem todas as características de um colérico. Mas, querido, então, existe essa combinação, então, de tipos, né? Então, eu posso ter, né, um pouco de melancólico, um pouco de sanguíneo, mas o interessante é que sempre tem um que vai predominar o outro. Quem sabe no último do último a gente consegue aqui fazer um teste, eu tenho aqui um testezinho aqui, Zé. Quem sabe a gente consegue fazer um teste para poder, né, se a gente identificar qual que é a nossa personalidade. Vai ser interessante, vai ser legal. Vai ser, sim, professora. Então, levando aqui por consideração que tem sempre um que predomina mais, né? Tem um que é mais marcante, né? Tem um que sempre é os 60%. Mas vamos lá. Temperamento introvertido melancólico. Quem é o melancólico? Quais são os traços gerais de uma pessoa melancólica, né? Vamos falar então, primeiro, as qualidades do melancólico. Grava aí, anota aí, vamos lá, papel, caneta na mão, bora anotar. Quais são os traços do melancólico? Qualidades: habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta. Pessoa que coloca a estética acima de qualquer coisa. Idealista, leal e dedicado. Isso aqui são as características do melancólico. Quais os defeitos, então, do melancólico? Vamos lá para os defeitos. Ele é egoísta, ele é amuado. Você sabe o que é amuado? Aquela pessoa que gosta de ficar amuada, sozinha, trancada dentro de casa. Ele é amuado. Ele é pessimista. Sabe o que é uma pessoa pessimista? Pessoa negativa. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ele é teórico. Gosta muito dos livros, de estudar. Ele é muito confuso. Ele é antissocial. Ele é crítico. Vingativo e inflexível. Isso aqui são os defeitos do melancólico. São na maioria, os melancólicos são na maioria os artistas, os músicos, os inventores, os filósofos e os mestres.
Ai, que lindo! Eles são inteligentes. E a gente sabe que Moisés, ele era melancólico, né? No personagem bíblico, Moisés, ele era melancólico. Nós vamos falar de Moisés aqui pra frente, né? Um dia desses a gente vai falar de Moisés dentro dessa série aqui. Anotou aí, viu? Viu que bonito? Então, o melancólico, ele tem muitas habilidades, ele gosta das coisas nos mínimos detalhes, ele é muito sensível, ele é perfeccionista, eles são os melhores estetos, os melhores artistas, são os melancólicos, são idealistas, são leais. Pensa numa pessoa leal, é o tal do melancólico, ele é leal e muito dedicado em tudo o que vai fazer. Essas aqui são as qualidades. Mas nós temos então os defeitos, são bem egoístas, são amuados, e aí vai, né, queridos? Aí eu tenho uma melancólica bem aqui, né? Quem vos fala. Aqui quem vos fala é uma melancólica. Aqui quem vos fala, o predominante na minha vida é o melancólico. Eu sou melancólica. E aí eu tenho diremos assim, uns 70%, 80% de melancólica e uns 20% de sanguínea. Aqui quem vos fala. Então, eles são assim, são exatamente, eu sei do que eu estou dizendo. Então, são pessoas, né, a maioria das vezes são os artistas, são os músicos, são os filósofos, são os mestres. Que bonito! Muito lindo, né, Zê? Lindo. Vamos lindo. Então pro próximo, Zê. Tá anotando tudo aí, Zê? Tô, pastora, que eu quero ver aqui. Eu já consegui identificar Eu quero saber qual que é o meu predominante. Vamos lá, então. Temperamento colérico. Vamos falar do colérico. Papel na mão e caneta. Bora anotar. Vamos falar do colérico. Quem é o colérico? Traços gerais de um indivíduo extrovertido. Então, enquanto o melancólico ele é introvertido, né? O colérico ele já é extrovertido, tá? E aí o colérico, qualidades de um colérico. O colérico ele é energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, dedicado. O verdadeiro líder, o líder nato é o colérico. Ele é audacioso. Eita glória, isso é o colérico. Tem nada de ruim com esse camarada aqui. Eu tenho um colérico 100% dentro da minha casa. E tu imagina o que é um colérico com uma melancólica. Meu Gente, Deus. ai coitado. Ai coitado desse homem, Jesus. Meu marido, ele é colérico 100%. Aí uma melancólica em casa, gente, é uma prova na vida dele, né? Ai, Jesus da glória. Os defeitos, então, de um colérico. Vamos lá, os defeitos de um colérico. Ele é iracundo, ou seja, teimoso, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. Olha aí. Estamos falando das qualidades negativas de um colérico. Todos, queridos, todas as personalidades, todos os temperamentos têm o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. E nós estamos falando aqui que nós temos que, com a ajuda do amigo Espírito Santo, pedir a ele para nos ajudar. E aí a gente pega aqui, queridos, as qualidades boas, e claro que a gente vai trabalhando para que elas venham sobressair sempre. Mas aí a gente pega as qualidades ruins e a gente vai, pelo poder do Espírito Santo, e agora nos conhecendo, a gente vai trabalhando nela para que a gente possa melhorar dia após dia, melhorando. Tá anotando aí? Então, todas as qualidades têm os seus pontos positivos e todas as qualidades têm os seus pontos negativos. Mas vamos que vamos para frente. Os irmãos que estão na live, deu uma parada aí, né? Uma paradinha aí, nós estamos tentando consertar aqui, mas vai dar tudo certo. Mas vamos orando, gente, vamos orando. Vamos orando que vai dar certo. Eu vou fechar aqui para mim abrir de novo outra janelinha, para a gente conseguir transmitir para os irmãos que estão na live. Eu creio que vai dar tudo certo, mas vocês estão nos ouvindo, né? O importante é isso. A gente fica meio paralisado aí, mas aí os irmãos vão nos ouvindo e vai dando tudo certo.
pelo poder do nome do Cristo ressurreto. Os irmãos que estão conosco, os semeadores, vão pegando papel, vão pegando caneta e vamos trabalhando nesse nosso comportamento, vamos trabalhando nesse nosso temperamento, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, estamos aqui com esse probleminha, mas vai dar certo, mas eu vou continuando aqui com vocês. Colérico, falei do colérico, vocês viram que coisa boa que tem no colérico? Agora vamos então identificando aqui quais são sua maioria, né? A maioria, né, do que os coléricos, né? Eles se destacam em quê? A maioria dos coléricos, eles são produtores, construtores e líderes. Repito, os coléricos em sua maioria, eles são produtores, construtores e líderes. Querido, é o líder nato. Para uma liderança dar certo, sempre é bom ter um colérico, porque eles são os líderes nato. Que maravilha! Mas vamos lá. Temperamento super introvertido. Esse temperamento super introvertido é o fleumático. Já viu falar no fleumático? Quais são os defeitos dentro dessa característica? Quais são as qualidades dentro dessa característica? Quem é o fleumático? Então vamos lá, os traços gerais do fleumático. Qualidades. O fleumático, ele é calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, diplomata. É um homem hábil ou uma mulher hábil, né? Ou astuto em tratar de negócios difíceis. Olha que coisa linda. Então ele é um diplomata, ele é alguém que tem a capacidade, a habilidade de tratar de coisas difíceis. E ele é bem humorado. Bem humorado. O fleumático. Tá? E eles também dão um bom líder, exatamente por essa capacidade que tem. Mas tem defeito também aqui desse temperamento. Também tem defeito. Qual os defeitos do fleumático? O fleumático, ele é calculista. O fleumático, ele é calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso. Querido, tá aí os nossos fleumáticos. Pretensioso, introvertido, desmotivado. Esses é o fleumático. E na sua maioria, eles são, claro, os diplomatas, os administradores, os professores e os técnicos. Essa aqui é a profissão que identifica aqui no fleumático. Ah, que coisa boa, né? É bom, né? Vocês já vão conseguindo aí se identificar? Vão? Ai, meu Deus, é tão bom. Vamos lá, então, para o sanguíneo. Estamos agora na última, né? Que é o sanguíneo. Traços gerais do sanguíneo. O sanguíneo, ele tem, então, traços gerais de um temperamento super extrovertido. Super pra frente. Bem assim desenhadinho para você entender. Que é isso, pastora? Super extrovertido, super pra frente. As qualidades do sanguíneo. Ele é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Ele é uma pessoa que acredita demais. Ele está sempre ali acreditando. Ele é bem crédulo. Vamos para os defeitos. Aos defeitos dessa personalidade do sanguíneo. Ele é pusilânime. O que é isso? Pusilânime. É uma pessoa que tem um ânimo fraco, medroso, covarde. Foi o que nós falamos ontem. Ele é volúvel. Falamos sobre isso ontem também. Volúvel. Ele é indisciplinado. Exatamente por ser muito para frente. Ele não sabe ter limite. Ele é bem disciplinado. Ele é bem impulsivo. Ele é inseguro.
egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Querido, isso aqui são os lados do negativo, né? Os defeitos no temperamento de um sanguíneo. E eles são, na maioria das vezes, os atores, vendedores e oradores. A maioria das vezes eles se destacam como atores, vendedores e oradores. Eita benção, conhecimento para você. Maravilha, que estamos aqui conversando sobre parou mesmo a nossa live, mas dá para ouvir a voz aí, né? Mas tá tudo parado, mas vamos seguindo. Estão gostando de se conhecer? Estão gostando aí dos estudos? Ai, que benção. Me aparece aqui bem rápido o nome aqui dos irmãos que estão nos ouvindo. Um abraço para vocês que estão em Amambai, Iviema, Tacuru. Um abraço para vocês aqui de Carapó. Um abraço para vocês de Três Lagoas, de Araras, São Paulo, Litoral Paulista. Um abraço para vocês de Rio Brilhante, de Dourados. Um abraço para vocês de Três Lagoas, Campo Grande. Maravilha. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Espírito Santo, Rio de Janeiro. Deus abençoe. Claro, nossa Carapó também conosco. Deus abençoe todos. E aí, vamos que vamos. Vamos continuar o nosso estudo. Vocês estão gostando, queridos, desse estudo? Estão aí já se identificando com alguma característica, com alguma qualidade aqui, né? E aí vamos então. Então nós falamos o sanguíneo ontem. Aí, queridos, depois, no final, eu dou mais essa introdução do estudo que eu tenho aqui sobre o sanguíneo. Mas vamos, então, falar do melancólico. Quem é o melancólico dentro do texto sagrado? Quem é o melancólico? O melancólico dentro do texto sagrado, nós temos Moisés. Moisés, ele era melancólico, queridos, melancólico. Sabemos que o colérico é Paulo, sabemos que Abraão, ele era fleumático e, claro, a gente conhece de cor e salteado que o nosso irmão Pedro, ele era sanguíneo. Mas falando então de Moisés, ele era um homem habilidoso. Você vê que Deus, querido, eu acho muito lindo, quero estar conversando com vocês sobre isso nos demais estudos, mas eu acho interessante que Deus, ele escolhe a pessoa certa para aquele trabalho. Você está entendendo? Então, quando Deus escolhe Moisés, ele escolhe e sabe que está escolhendo o melancólico, porque o melancólico teria muitas habilidades, seria minucioso. Você está entendendo? E aí Deus escolhe Moisés para dar ali o projeto do quê? Projeto, né, do tabernáculo, né, dos utensílios, né? Você vê que o Senhor Deus dá para ele também ali a lei, né? A lei de Deus. Isso é muito lindo, isso é muito extraordinário. Então Moisés, como muitos personagens da Bíblia, demonstram possuir, né, esse temperamento melancólico, né? Muitos dos personagens da Bíblia demonstram isso, mas nós temos então Moisés. Mas o mais destacado foi Moisés. Moisés, ele era talentoso, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, o verso de número 22, ele era talentoso, ele era abnegado, segundo Hebreus, capítulo de número 11 e o verso de número 23 e 27, ele era habilidoso, ele era perfeccionista. Deus, ele usou essa qualidade para lhe dar os detalhes da lei, da justiça divina e do tabernáculo. Ele era leal. Você vê que Deus dá para ele também a lei do Senhor, né? A lei de Deus revela essa lealdade de Moisés. Moisés, ele era muito leal ao Senhor Deus. Ele era extremamente dedicado, conforme a narrativa de Êxodo, capítulo de número 32, verso 31 ao 32.
mas ele sofria de um complexo muito grande. Moisés sofria. Moisés tinha complexo, irmã da Cláudia tinha. Moisés tinha complexo porque os melancólicos têm complexo. Os melancólicos têm complexo. E ele tinha esse complexo muito grande dentro dele, um complexo de inferioridade. Ele trazia à tona todas as fraquezas, né, da melancolia, porque o melancólico, ele tem o complexo de inferioridade, é isso mesmo. E ali Moisés, ele consegue colocar para nós, ele consegue demonstrar para nós toda essa fraqueza da melancolia, ali em Êxodo, capítulo de número 3, do verso 11 ao verso 13, Êxodo capítulo 4, do verso 1, Êxodo, e o capítulo 4 ainda, é o versículo 3, o versículo 10, o versículo 11. Muitas vezes Moisés se deixava dominar pela ira, conforme Números capítulo 20, o verso 9, o verso 11, e pela depressão, conforme Números verso 11, do verso 11 ao 15. O seu encontro com o Senhor no Monte Horebe e a fraqueza, né, e a frequente busca da face do Senhor. Contudo, fizeram dele um homem cheio do Espírito Santo, um líder destemido. Tornou-se o homem mais manso da terra. Suas qualidades se destacam e foi o grande legislador de Israel. Ai, que coisa mais linda. Querido, se você olha ali na narrativa do Êxodo, capítulo 3, do Êxodo capítulo 4, aonde o Senhor Deus chama Moisés, você consegue ver esse complexo de inferioridade, que isso é muito marcante no melancólico. O melancólico, ele é assim, esse complexo dentro dele, sabe? E você vê a diferença. Veja a diferença de um colérico para um melancólico. O colérico Paulo, que nós vamos falar dele amanhã. Amanhã nós vamos falar do colérico Paulo. Conhece o colérico? Bora mandar para cá amanhã. Nós vamos falar do colérico Paulo. Mas olha para a diferença. Quando o Senhor Deus, ele chama Moisés, você vê que tem toda uma conversa aqui com Moisés. Você vai ver ali Moisés e o Senhor Deus insistindo com Moisés. Você vai ver que o Senhor Deus fala que tem uma obra com ele. E Moisés fica, Senhor, mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Aí o Senhor Deus fala, vai dizer, o grande eu sou. E daí olha lá a narrativa para você ver. Aí Moisés inventa outra desculpa, mas é que eu não sei falar. Aí o Senhor Deus está conversando com ele e falando, Moisés, quem foi que deu boca ao homem? Não se preocupe. E o Senhor Deus está tentando convencer Moisés. Querido, a conversa com Deus é tão grande que você vai ver que é quase um capítulo inteiro Deus tentando convencer Moisés, para Moisés poder ir, para Moisés poder fazer. E no finalzinho do capítulo você vai ver que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, de tanto que Deus está ali insistindo com o homem, porque ele é melancólico, ele se acha autoinsuficiente, ele tem um complexo de inferioridade, e ali a gente consegue ver. Já é diferente de um Paulo. Você vai ver que quando Deus chama Paulo, não tem conversa. Quando o Senhor Deus fala, tu és para mim um vaso escolhido, pronto, acabou, tô pronto, e ele já sai pregando. Tá entendendo a diferença das personalidades? Só que independente de uma personalidade ou de outra, nós sabemos quem foi Paulo e também sabemos quem foi Moisés. Foram dois homens ilustres na mão do Eterno, na mão do Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos trabalhando aqui as qualidades hoje do melancólico. Melancólico, ele é habilidoso, ele é minucioso, sensível, perfeccionista, os melhores esteta, idealista, leal, dedicado. Tem defeito, essa personalidade tem, e é aqui aonde a gente entra, querido, junto com o Espírito Santo de Deus, e trabalhando através do conhecimento que temos, a gente entra exatamente aqui, conhecendo os nossos defeitos. Então eu sou um melancólico, essa qualidade é a que fala mais alto na minha vida. Então eu sou egoísta, eu sou amuado, eu sou amuado, egoísta, eu sou assim, eu perdi aqui, já vou achar, eu sou pessimista. Eu sou uma pessoa, né, que tô sempre, será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo. Eu sou assim, queridos. Então, eu vou trabalhar nisso aqui. Eu me compreendo que eu sou desse jeito, e agora, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou trabalhar. Por quê? Porque Moisés deu certo.
Moisés deu certo, Deus utilizou Moisés, depois Moisés, né? Você vai ver Moisés, o melancólico, às vezes ele é muito irado, e você vê depois que Moisés se tornou um homem manso da terra, segundo Números, né? Capítulo de número 12, o verso 3, ele tornou-se um homem mais manso da terra. Olha que coisa linda, e claro, para aguentar aquele povo, gente, murmurando na cabeça dele o tempo inteiro, naquele deserto. Então ele se tornou manso. Então ele conseguiu trabalhar essas características, né? Esses defeitos, né? De ser egoísta, de ser amuado, calculista, né? Teórico, melhor dizendo, pessimista, teórico, confuso, antissocial. Querido, o melancólico, é muito difícil ser um melancólico. O melancólico, ele tem muitos conflitos dentro dele mesmo. É muito difícil ser um melancólico, porque o melancólico, ele é confuso. O melancólico, ele é vingativo. Lembra que eu falei? O melancólico, ele tem dificuldade de perdoar. O melancólico é aquele que guarda dentro dele, querido, aquela mágoa, por tempo determinado ele vingar. Porque ele é vingativo, ele é inflexível. Ele é aquela pessoa que pensa daquele jeito e ponto, acabou. E não tem conversa. Ele fica naquela posição. É difícil. O melancólico é muito difícil. De todos os temperamentos, o temperamento do melancólico é o mais difícil. É difícil conviver com o melancólico. É difícil ser um melancólico. Aqui quem vos fala é uma melancólica de plantão. É difícil ser melancólico. É difícil conviver com o melancólico. É muito difícil para o melancólico, porque o melancólico, ele é muito confuso, ele é muito teórico. Você vê que os filósofos sempre, né? Os filósofos, os músicos, os artistas, os mestres sempre são melancólicos. E você vê que o melancólico, ele gosta de ficar sozinho. O melancólico, tem dia que o melancólico, querido, ele tá parecendo um sanguíneo. Às vezes até fala assim, nossa, ele tem dupla personalidade, mas isso é do melancólico. Tem dia que ele tá parecendo um sanguíneo, até parece um sanguíneo, ele dá risada, ele brinca, ele conversa, mas no outro dia ele tá lá, né, de novo, confuso, de novo, né, amuado. Isso é do melancólico, tá? Mas isso não quer dizer que o Senhor Deus não tem uma obra muito linda. Você é um melancólico? Tô falando pra você hoje, tô conversando com você, melancólico, ou você tem um melancólico em casa? Ajude um melancólico. Melancólico, ele precisa de muita ajuda. Aí eu vou chorar aqui, né? Porque eu sou melancólico, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado aqui. Ajude o melancólico. Você tem um líder melancólico, ajude. Tem uma esposa melancólica, ajuda. Tem um filho melancólico, ajuda. Você entendeu? Ajude o melancólico. Você que é um melancólico, se sinta feliz por isso. Peça ajuda para o Espírito Santo de Deus. Como eu disse, é uma das piores, né? Um dos piores temperamentos. Muito difícil ser melancólico. Porém, é satisfatório, porque o Senhor Deus também, quando consegue, né, que o melancólico dá lugar para Jesus e consegue ali com um jeitinho, o Eterno consegue trabalhar na vida do melancólico, querido, dá tudo certo. O Senhor Deus faz um vaso muito lindo nas mãos dele. Então você é melancólico? Vamos adorar a Deus? Melancólicos de plantão, sanguíneos, coléricos, eita Deus, fleumáticos. Você vai anotando aí o que